A atriz e palhaça Adriana Marques, de São José dos Campos, tem formação em terapia ocupacional e mestrado em arte-terapia. Ela trabalhou com pacientes psiquiátricos do Hospital Francisca Júlia, inclusive na transição da internação de longa permanência no hospital para as residências terapêuticas, em meados da década de 2000, e contou, por meio dessas práticas, sua participação em casos de reabilitação de pacientes. Entre as principais referências citadas por Adriana estão o cientista social e antropólogo canadense Irving Goffman e a médica psiquiatra alagoana Nise da Silveira. Sobre o livro Prisões, Conventos e Manicômios, a atriz comenta a sensação de querer tirar as pessoas detrás dos muros. Então esse livro, ele fala muito disso, sabe? Das pessoas que são institucionalizadas. Pessoas institucionalizadas. Elas chegam no hospital, elas recebem um número. Hoje já não é mais assim, mas era assim. Elas não eram chamadas, não chamava de Cristiane, você era número 543, entendeu? Então assim, vai quebrando totalmente essa questão do ser, né? De quem você é, da sua identidade. Então esse livro mexeu muito comigo nesse sentido, entendeu? Da institucionalização do ser. Então quando eu fui para o hospital, eu fui com essa referência, né, do que acontece com a pessoa quando ela é institucionalizada, né? Ela perde a sua identidade, os seus desejos, porque ela tem hora para acordar, ela tem hora para comer, ela tem hora para dormir. Tem até a música do Sérgio Sampaio, né? O Sérgio Sampaio é um artista que passou também por essas questões da saúde mental. Então, a cama virou leito, o palco virou porão, né? Então, é um pouco isso, a pessoa muda radicalmente a sua vida, ela fica com a vida institucionalizada. E eu trabalhei muito, porque eu me aprofundei muito em Jung, né, na linguagem junguiana, né, e por consequência, nos trabalhos da Nise, né, da Nise da Silveira, porque ela fez um trabalho incrível em Agente de Dentro, né, com as produções artísticas, com os desenhos sequenciais, né, que ela chamava. Então, você pega o livro dela, você consegue ler, tem vários estudos de caso, você pega as primeiras produções e as últimas, são incríveis, né, a diferença, porque quando a pessoa vai se estabilizando, eu passei por um caso, assim, no hospital, que foi incrível, assim, foi fortíssimo de ver os borrões no início do trabalho e depois como esses desenhos iam se estruturando e contando uma história, sabe? Que a pessoa mesmo não conseguia verbalizar, né? Então, é um trabalho muito forte, porque quando a pessoa consegue, de alguma forma, colocar em prática, concretizar aquele monstro que está lá dentro, né, que é tão assustador, quando ela, de alguma forma, consegue concretizar, desmistifica um pouco. Alguma coisa já acontece, porque, peraí, já desmistifica, já não dá tanto medo, entende? Então começa-se uma organização interna, né? E é claro, a gente sabe que tem pessoas que são muito comprometidas, porque passaram por toda essa questão manicomial, sabe? Vieram já de outros hospitais e estão aí sem família, sem nada. Esses bem velhinhos passaram por isso. Adriana conta pra gente como a arte se manifesta enquanto ferramenta na reabilitação de pacientes com transtornos mentais graves. Então, a arte veio muito nesse sentido, de ser uma ferramenta para poder entender um pouco dessas pessoas, sabe? Que é uma forma de deles se expressarem. A arte, ela, pelo seu signo, você consegue fazer uma leitura da produção artística que você não vai conseguir verbalmente, né? Os trabalhos, vamos dizer, plásticos, onde a pessoa desenha e ela não precisa falar, as coisas que ela não precisa verbalizar, às vezes eles são até mais efetivos, sabe? Nesse sentido, porque quando a gente ia para a conversa, às vezes não... Pra gente, pra eles, tinha todo um sentido, mas pra gente, você fica quase que incompreensível, né?
Adriana também fala a seguir sobre a importância de se criar um elo com o paciente para que esse processo de reorganização e expressão seja iniciado. Realmente, se você não criar o vínculo, não vai haver uma relação terapêutica. O vínculo ele é primordial para isso, né? Adriana Marques fala sobre alguns dos casos mais significativos de sua experiência profissional como arteterapeuta no Hospital Francisca Júlia em meados dos anos 2000. Tiveram vários casos marcantes, mas teve um que mexeu demais comigo. Foi um caso de um dos usuários lá do hospital, que ele tinha depressão, era depressão. E eu acompanhei desde as primeiras internações dele até quando eu saí de lá. Ele vivia mesmo lá, direto internado. Às vezes ele saía, mas logo estava de volta. E ele era muito, muito assim, fechado, muito triste, muito, o corpo dele todo expressava aquela dor, né, que ele sentia e que ele queria, né, a gente sempre está dando um suporte porque tinha um grande risco de suicídio. Então essa pessoa, até eu lembro das primeiras internações, quando a esposa ia com ele, ia levar ele lá. E ela era uma pessoa leve, alegre. Com o decorrer do tempo, ela foi ficando exatamente igual a ele. Eu via a mesma máscara dele, eu via nela, os dois, assim, ela foi ficando triste, ela não chegou a ir para internação, mas houve alguma coisa ali que eu fui avaliando, né? E ele era muito difícil. Ele não participava de nenhum atendimento, não ia para oficina, ficava sentado assim, Eu quase não sabia nada da vida dele. E um dia eu falei, olha, a gente precisa conversar, você precisa me dar uma chance eu trabalho para você aqui, falei para ele, né? Ele, então tá bom, vamos ver o que você pode fazer por mim. Me desafiou, porque ele tinha muita raiva também, não tem como você julgar pela condição deles, assim, sabe? Aí a gente foi para uma sala e eu fiz uma atividade com ele, que é uma atividade específica de arte-terapia, que você faz um relaxamento, você induz a pessoa num relaxamento, tem todo um caminho e depois você pede para a pessoa fazer uma produção daquilo que você induziu. Aí ele, muito assim, tá bom, né, vou fazer, deitou em cima da mesa mesmo, aí eu fiz o relaxamento com ele, fiz toda a condução, e aí quando ele, né, eu falei, agora você vai abrir os olhos e desenhar para mim essa imagem final. Quando ele abriu os olhos, ele já estava muito diferente, a máscara mudou, sabe? Então aquilo foi muito forte para mim e ele depois relatou para o psiquiatra também. Ele relatou para o psiquiatra que alguma coisa aconteceu ali com ele. E muitas coisas saem da nossa... É muito forte, assim, tem coisas que saem do nosso controle. Parece que você é mero instrumento ali, sabe, naquela situação. Então, assim, ele estava muito leve, ele fez um desenho, colocou cores no desenho... E dali ele recebeu alta. Ele conversou com o psiquiatra, recebeu alta. Então foi muito forte aquilo para mim, porque alguma coisa aconteceu a partir daquele encontro com ele mesmo. Porque na verdade o objetivo daquela atividade era que ele olhasse para ele mesmo, que ele visse que a solução está dentro dele mesmo, entendeu? Era um pouco com essa função. Cada pessoa é única. O que desperta uma sensação em mim, em outra pessoa pode ter um efeito diferente e imprevisível. E teve um outro caso também, de um outro paciente que as vozes diziam que ele tinha que olhar para o sol. E ele tinha os olhos claros ainda, sabe, os olhos verdes. Então ele estava... E sabe esse pessoal meio vermelho, assim, meio vermelhão, né? Que é meio... Eu sou assim, né? Se tomo muito sol, fico meio vermelhona. Ele era claro, meio loiro, assim. Então ele ia ficar cego, porque ele olhava diretamente para o sol, ficava horas olhando diretamente para o sol.
E um dia eu cheguei pra ele e falei, eu não lembro o nome dele agora, eu falei, o que tá acontecendo, né? Que você olha tanto pro céu, pro sol, né? Aí ele falou que, não, Deus tá me falando que eu preciso olhar pro sol. Eu tenho que olhar pro sol, que é a minha missão. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi alguma coisa relacionada a Deus também. Eu falei assim, mas Deus, será que é Deus? Porque Deus, ele quer o bem da gente, né? E se você tá olhando pro sol e você pode perder sua visão, será que é Deus? Fiz meio que assim, meio que na pergunta, né? E ele tava aqui, naquele momento também alguma coisa aconteceu, algum insight, alguma coisa, porque ele parou. Ficou parado assim, olhando pra mim, mudou a expressão dele e ele parou de olhar pro sol. Naquele momento ele parou de olhar pro sol. E aquela pessoa foi a única internação dele nesse período que eu tive lá. Foi algum surto, alguma coisa que ele teve que levava a essa coisa de ficar olhando pro sol. Ele tava com grande risco de perder a visão, entendeu? A música, conforme explica a Adriana, também proporcionou momentos bastante especiais de muita criatividade e reconexão da pessoa com sua própria história. Então, assim, se eu começar a contar aqui, vão ter muitos, né? O do seu Mário Jorge mesmo, que foi, na verdade, foi um estudo de caso na época da faculdade, ainda não era do hospital, é um caso que mexeu demais comigo, porque ele era uma pessoa que não lembrava de nada, não lembrava nada de família, de nada, e através da música, porque ele era músico, através da música, ele foi lembrando de coisas da vida dele. Ele era um artista que se apresentou em circo, que se apresentou em programas de auditório, sabe? E que em algum momento, que eu não sei exatamente porquê, não sei, ele tinha a esquizofrenia paranoide, né? Então você não percebia conversando com ele. Num momento que eu falei, caramba, ele tem mesmo, porque teve numa das conversas que ele falou, que todos nós, que ele via, ele enxergava os fios que Deus, sabe, prendia a gente, que a gente era manipulado por Deus, né? Então, assim, mas foi muito assim, demorou muito para eu perceber que ele tinha alguma coisa, porque conversando ele era super, sabe, consciente, assim. E ele foi uma pessoa incrível desses casos, que foi incrível, porque eu consegui acompanhar durante todo um trajeto até ele ir para casa, né? Para residência terapêutica. A gente fez vários shows, né? Fez um show ali na festa junina, no São Dimas, sabe? Aquele dia foi incrível, assim, né? Para a atriz, palhaça e arteterapeuta Adriana Marques, o que é diferente pode causar desconforto, mas a arte ensina que a convivência também pode ser possível. É aquilo que eu te falei, né? Tudo que é diferente gera um transtorno, né, para as pessoas, assim. Eu acho que, por exemplo, trabalhos como esses que vocês vão fazer, sabe? É essencial, porque além da arte, que também é uma forma de colocar essas pessoas, mostrar o valor dessas pessoas, porque eu acho que a arte vem muito por aí, sabe? Para mostrar, olha como essa pessoa tem um valor. Você vê, por exemplo, a produção dos usuários do ateliê da Anise da Silveira, tem um valor artístico muito grande naqueles trabalhos. Então, é engraçado que... eu não lembro quem foi que falou agora, que a arte já é quase que como que fala? Quando você tem... A arte já é quase que uma consequência da loucura, sabe? Assim, e vice-versa, sabe? Então, além da arte, que vai servir como uma espécie de mostrar o valor dessas pessoas e também uma forma delas se sentirem delas produzirem, delas se sentirem criativas, delas organizarem seu pensamento. Além disso tudo, eu acho que também tem a informação, né? Nesse caso desse trabalho que vocês estão fazendo, também é muito legal nesse sentido. As pessoas precisam saber mais, entendeu? Porque se você desconhece, você tem medo, entendeu? Você tem medo, você não quer se relacionar. E, por exemplo, aí unindo as duas coisas, né? Por exemplo, quando eu levo o Mário Jorge, né, o seu Mário Jorge, para fazer
o show no São Dimas, que é um lugar de São José que tem de tudo, né? Naquelas festas juninas, tem desde as classes mais altas para as classes mais baixas. E as pessoas veem aquele cara lá cantando, super arrasando, porque parece que você volta no tempo, que você tá lá no tempo da Jovem Guarda. Ele fazia lindo assim o show dele, né? As músicas e tudo. Quando você vê um cara daquele, fica todo mundo muito empolgado. E no final do show, porque a gente pensou, foi uma coisa que a gente discutiu muito. A gente conta ou não conta? A gente conta ou não conta que ele é um morador do Hospital Francisca Júlia? A gente conta ou não conta? Entendeu? Aí a gente falou, a gente conta. Porque eles precisam saber do valor dessas pessoas, entendeu? Porque daí desmistifica um pouco. Opa, peraí, ele não sai aí socando as pessoas? Não, entendeu? Ele tem um transtorno, mas as pessoas podem conviver em sociedade, né? Tem o risco? Tem. A gente não tem o risco daqui a pouco aqui de ter um ataque epilético, a gente não tem de ter um AVC. É a mesma coisa, gente. Durante sua entrevista realizada no Teatro da Aldeia, Adriana Marques comenta a relação entre arte, criatividade e loucura. Interessante, né? Porque na minha monografia, né, de pós-graduação, eu tenho um capítulo que fala justamente sobre isso, né? Que é artistas loucos e loucos artistas, né? É o nome desse capítulo. Lá eu falo do Van Gogh, né, que era um artista que começou a surtar e era internado, vendeu um quadro durante sua vida inteira para o irmão, né, o Theo, e depois de morto, que ele recebeu todo um valor, né, das suas obras, mas que você vê impregnado naquela arte uma força, uma intensidade nas pinceladas de Van Gogh, né? Que talvez se ele não tivesse esse estado, né, como o Arthur falou, né, das vários estados do ser, se ele não tivesse esse estado, né, um desses estados nele tão intenso, tão forte, talvez aquelas pinceladas não seriam, talvez a gente não teria um Van Gogh, né? Então o Van Gogh, o Arthur Bispo, que também tem todo que já é tido como louco artista, né? O Van Gogh era um artista louco, e a gente vai vendo essas diferenças, assim, né? Mas que o próprio Sérgio Sampaio, né, que foi internado diversas vezes, o Torquato Neto, né? A gente tem, é que assim, a gente não fala, né? Mas são grandes artistas, mas a gente faz de conta de não, assim, a gente não quer reconhecer essas diferenças, né? E como você disse, isso tudo pode contribuir muito para a gente, né? O Arthur Bispo mesmo, quando ele desfiava o uniforme lá dele, ele desfiava o uniforme para pegar a linha quando acabavam as linhas e fazer os bordados. Os bordados, era a forma que ele tinha de, se for fazer uma análise, né, assim, não sei, daquele manto, por exemplo, quanta coisa ele está dizendo ali, né? E tudo através dessa arte, né? Da arte dele, no caso do bordado, né? Das peças. Então eu acho que a arte, ela vem para justamente dar a visibilidade, sabe? Para dar a visibilidade, para falar, olha aqui, como eu tenho coisas a dizer, como eu posso ter muitas coisas a mais que você até para dizer, e você é tido como alguém dentro do padrão da normalidade, né? E os artistas, eles transitam por esse lugar da loucura. É claro, gente, não dá pra... Ainda mais eu que vivi ali muito, não dá pra você falar assim, tipo, você é maluco, né? Cara, não é a mesma coisa, sabe? A loucura do artista é uma loucura muito consciente ainda, sabe? Não é essa coisa de perder, né? Eu perdi, meu ego teve uma cisão não, porque senão a gente até, né, não consegue, né, criar como a gente cria, é um outro lugar, sabe? Ali eles criam de um jeito, né, e a gente cria de um outro, mas tem similaridades, né? Porque eu acho que o artista trafega, sabe, por esses lugares, né? A gente costuma dizer que a gente, por exemplo, no caso do teatro, né, que é um lugar que eu tenho mais tranquilidade de dizer, a gente costuma andar nesse fio entre a consciência e a inconsciência. Porque se você vier muito para cá, na inconsciência, você corre o risco de não voltar.
Se você for muito para lá da consciência, você também não vai ser um grande artista. Então você tem que estar nesse fio, né? Nesse limiar ali, entre a loucura e a sanidade. E é ali que você cria, é nesse lugar que você cria, né? E que você mostra uma verdade também, né? Né? Acho que é um pouco por aí. Em tempos de discursos políticos inflamados, milícias virtuais, fake news e mudanças nas políticas públicas para a cultura, os artistas seguem trilhando caminhos para a transformação de mentes, com criatividade e ousadia. Adriana Marques fala da influência desse cenário no fazer artístico. Então, é o que você falou, a gente está passando por isso. A gente aqui mesmo é uma escola, né, de teatro. O número dos nossos alunos caiu bastante, muito por conta dessa propaganda contra, né? Tipo, por que um pai vai colocar um filho numa escola de teatro, sendo que a propaganda contra os artistas, essa coisa de artista é vagabundo e tal, né? Por que um pai e uma mãe vai colocar, né, com uma propaganda tão forte em cima disso, né? Mas eu acho que a gente já passou historicamente por muitas coisas, sabe? Muitas coisas. E não adianta, a arte resiste, entendeu? Sempre vai resistir. Quanto maior a pressão, maior o desejo de fazer, entendeu? De fazer e de mostrar o contrário, mostrar como isso gera vida, como gera conhecimento, como gera cultura, como amplia o seu olhar diante da vida, entende? Então eu acho que quanto maior a pressão, maior também a gente vai peitar, entendeu? Acho que aí tá um pouco da loucura, né? Tipo, que povo doido, né? Fazer um negócio desse, né? Essa loucura que não é aquela loucura patológica, né? Que a gente estava falando. Mas eu acho que formas tem muitas, entendeu? Por exemplo, de ir pra rua. Se a gente não conseguir levar para os teatros, a gente vai levar para a praça. Entendeu? Vai fazer performances, vai dar seu jeito, caminhos vão sempre existir, coletivos que se reúnem e falam, vamos dar as mãos e vamos trazer as pessoas, porque a arte ela tem muito essa função de sensibilizar. Se eu for bater boca com você, se seu pensamento é diferente do meu, se eu for bater boca, talvez você vá falando mais alto e não adianta nada a nossa conversa. Agora, se você for assistir um espetáculo que de alguma forma, através da poética, aquilo vai te tocar, vai te levar para um outro pensamento, talvez te faça pensar de uma outra forma, né? Porque eu acho que a arte tem muito essa função de sensibilizar, sabe? De levar a pessoa para um estado de reflexão das coisas, não aceitar tudo como vem, entendeu? Peraí, sem questionar, a arte não vai deixar que isso aconteça, entende? Então, eu acho que a gente já passou por coisas tão terríveis, né, na ditadura. Então, a arte tem um papel muito grande, sabe, nisso tudo, né? Quanto pior tá a situação, parece que mais a gente cresce. Então, é inocente achar que vai fazer uma propaganda falando que artista é tudo vagabundo, que vai tirar a gente de jogo. Não vai, entendeu? Não vai, só tá colocando mais, colocando mais água no feijão ali, sabe? Tanto os artistas loucos como os loucos artistas, sabe, estão aí no mundo para mexer com o mundo, para mexer com as pessoas, para fazer com que esse mundo acorde um pouco desse lugar, esse lugar acomodado, esse lugar de que eu acordo, eu vou lá, cumpro o meu trabalho das 8 às 18, depois eu chego em casa, mal olho para as pessoas porque eu estou muito cansado ou cansada, eu mal converso, durmo para no outro dia repetir tudo igual. Eu acho que tanto os loucos artistas como os artistas e loucos vem também um pouco para falar assim, gente, tudo passa, sabe? Vai passar, a vida tá passando, então vamos olhar para ela, sabe? Vamos fazer de um jeito que a gente viva de uma forma mais intensa, mais verdadeira, mais afetiva, sabe? Então eu acho que é essencial. Aqui a gente acha assim, mas
Se a gente vai lá naquela coisa da pirâmide de Maslow, lá, né, que eles falam quando a gente está aprendendo que se você não tem as necessidades básicas, né, que se você não consegue, não tem um teto e não tem alimentação, como você vai pensar em cultura? Mas aí é que tá os grandes governos, né? Se você dá a cultura também, essa vida, ela não vai ser uma vida que você não vai simplesmente passar pela vida. Passei pela vida. Amanhã eu tô com 90 anos, não acordo. Eu passei pela vida. Mas o que você viveu de fato? Entendeu? Eu acho que a arte, ela vem dessa forma, entendeu? Vem pra dar esse grito, assim, de vamos fazer que essa vida, não vamos passar pela vida, vamos viver de verdade, né? Acho que é um pouco isso. Sei que é meio maluco, meio sonhador, mas eu acho que é isso. Encerrar a série Vozes com trechos da entrevista com Adriana Marques para o Projeto Selvagens foi muito especial, justamente porque a arte tem esse poder de conduzir o espectador a caminhos imprevisíveis, abrindo novas perspectivas para a interação artística e social, ao mesmo tempo que torna visíveis sentimentos, histórias e pessoas. E você? O que você vê? O Projeto Selvagens ainda reserva espetáculo teatral em formato digital, com direção de Fabiana Monsalu, e o webdoc com direção de Júlio Razek. Fique por dentro das novidades por meio dos nossos perfis nas redes sociais. Projeto Selvagens no Facebook e @SelvagensProjeto no Insta. Curta e compartilhe.